vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Aqui quem fala é Douglas Quadros e hoje o bicho vai pegar aqui porque é uma série um pouquinho mais tenebrosa, um terrorzinho aí, né? E o Douglas é meio cagão pra essas paradas, não queria dizer nada, mas o Raul me arrastou aí pelos grilhões e me trouxe pra essa live também. Então, estamos aí. Bom, hoje a gente vai jogar Cult, a Divindade Perdida, é isso mesmo? Raulzito? É isso mesmo. Raulzito é o nosso mestre aí, mas essa é uma mesa patrocinada, uma parceria aí com a Buró Editora. A Buró disponibilizou os PDFs pra gente fazer as nossas fichas e hoje é a sessão 0, então se você não conhece Cult, vai conhecer agora e você vai aprender junto com a gente, porque eu também nem abri o livro ainda, tá? Você vai aprender junto com a gente como é que se faz um personagem Cult. Então confere aí com a gente, cola junto e vamos fazer esses personagens e ver se o Douglas vai morrer de medo até o final dessa campanha aí. Raulzito, te apresenta aí quem é você, como é que você vai matar a gente de susto, aproveita aí o espaço. Eu sou o Raulzito, né? Eu escrevo aqui pro Movimento RPG geralmente sobre vampiro. Mas fiz a resenha de Cult lá atrás, ainda quando a Buró anunciou que ia lançar, eu já me empolguei todo, porque é um RPG que eu adoro, né, cara? Sim. Inclusive, eu fico feliz que a Buró tenha cedido gentilmente os PDFs pra gente, né? Apesar de que eu já tinha, porque era um apoiador da campanha também. Olha aí. Mas eu trouxe também aqui o meu... Olha só, que coisa linda. Buró, eu quero um também, Buró. É isso, eu acho que no final a gente faz mais jabá, mais coisa assim. Por enquanto vamos Claro. só tocar pra frente, né? Beleza, show de bola. Eduzito, te apresenta aí também quem é você, onde a galera pode te encontrar. Saudações então, pessoal, eu sou Edu, vocês podem me encontrar lá no MachineCast, que é um podcast aí de experiências nostálgicas, eu sou o co-host lá. Então toda segunda-feira sai um cast bacana lá sobre viagem no tempo, a gente experienciando lá as coisas nostálgicas. Sou colunista aqui também, escritor aqui também do Movimento RPG, eu cuido aí da parte de lobisomem lá na Liga das Trevas. Inclusive saiu um artigozinho aí hoje, sexta-feira, que a gente tá gravando a live aqui agora, saiu um artigozinho lá sobre a tribo dos Portadores da Luz Interior. Então tem uma conferida lá também que ficou bem bacana. E estamos aí agora pra gente se aventurar aí em outros terrores aí, né? Largar um pouco o mundo das trevas e se aventurar agora por outro sistema. Bora lá. É isso aí. Saindo das trevas e indo pras trevas, né? Tipo isso. Né? Tipo isso. E também pra compor aí novamente aqui na nossa Twitch, quem Caco lá diretamente da NW Games Brasil, cara. Muito prazer, brigadão aí por estar aí com a gente de novo. Fala aí onde a galera pode te encontrar, porque tu faz, tipo, live todo santo dia, né? Então, vai te encontrar de alguma forma, né? Salve. Bom, você já disse onde vocês podem me encontrar, né? Twitch, NW Games Brasil, Instagram, Twitter, Facebook, tudo isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu escuto falar de Cult há muitos anos. Sempre tive interesse, assim, mas nunca me aprofundei muito. Então vai ser uma oportunidade legal estar jogando com vocês aí. E é isso aí, cara. Vamos ver o bicho que vai dar aí os personagens aí. E é nóis, tamo junto. Show de bola. Bom, Raulzito, quer dar um contexto aí pra quem caiu aqui de paraquedas, não faz ideia do que é Cult? Acho que é legal fazer um contexto básico, assim, de o que a galera vai encontrar lá na frente, até porque hoje a live, teoricamente, não é mais 18. Mas provavelmente quando a gente for jogar, não que a gente vá fazer um tema muito pesado, né, Raul, por favor. Mas vai ser preferencialmente mais 18, porque Cult é um jogo para maiores de 18 anos. Ele trata de temas pesados, ele trata de assuntos delicados. Então, se você não vai estar de acordo com isso, na próxima live, daí... Infelizmente essa live não será pra você. Mas a live de hoje é tranquilaça, assim. Dá pra jogar de boa. Dá pra ver de boa. Porque a gente só vai falar sobre o sistema, fazer um pouco dos personagens. Talvez a gente dê uma piradinha em algumas coisas.
mas a gente vai medindo aí e vocês no chat vão falando pra gente, beleza? Raulzito, bora lá. A premissa do cult, né, é que todos os seres humanos, eles têm como se fosse um potencial pro divino, né, um potencial para serem mais que simples humanos. Só que eles foram aprisionados nessa ilusão que a gente chama de realidade por um ser ancestral chamado Demiurgo, né? E é muito baseado no gnosticismo, assim, né? Nessas coisas. Mas, assim, essa ilusão que prende os seres humanos está começando a se quebrar, a ruir. E os humanos, alguns seres humanos, né, estão começando a ter como se fosse uma visão, assim, um gostinho do que seria o universo real, digamos assim, né, com todos os seres ancestrais aí que estão, digamos assim, meio que lutando assim por seus próprios interesses e usando a humanidade como tabuleiro, né? E os personagens, eles são... Cara, eu vou te dizer que eu esqueci o termo em português, depois eu vejo ali, desculpa, Buró. Chequei aqui rapidinho, os personagens, eles são o que chamam de conscientes, né? Eles tiveram um gostinho, assim, do que seria esse mundo real e como é que a ilusão se quebra para uma pessoa. Geralmente é através de uma experiência traumática, né? Ou drogas, ou, enfim, alguma coisa que deixa a pessoa, digamos assim, no seu limite e ela começa a ter um pouco desse sentimento do que é o sobrenatural. Entendi. Tem uma galera no Sanda que faz isso também, né? Os psicodélicos aí, daqui a pouco também tá no sobrenatural, né? Segundo eles. Uhum. Então, podemos começar já a parte da criação de personagem. Eu sugeri pro Douglas a gente fazer essa live da sessão 0, que a gente chama, né, Construindo os Personagens, porque o próprio livro do Cult, ele coloca um foco um pouco importante nesse ponto, né, que é conversar antes de começar a jogar, de fato, né. Ele sempre bota essa questão de que Cult é um jogo adulto, tem temas sensíveis e tal, mas isso precisa ser um consenso entre os jogadores, né? Porque como narrador não é meu papel ficar abordando traumas ou inseguranças reais, traumas ou inseguranças dos jogadores, né? E sim dos personagens. Então eu acho importante a gente usar um pouco desse momento para falar se tem algum tema, alguma coisa que talvez fosse melhor para vocês, né, para vocês jogadores, no caso, que a gente não abordasse durante o jogo. E eu posso começar falando por mim, assim, né. Para mim, estupro e pedofilia são alguns temas que eu acho muito delicado abordar. E assim, eu não sou muito de restringir o tipo de personagem que os jogadores vão fazer, mas se alguém quiser usar esses temas aí como background para construir o seu próprio personagem, eu não vou, digamos assim, descrevê-los diretamente em jogo, né? O máximo que eu posso fazer é uma abordagem suave, assim, falar o trauma do teu personagem ou aquilo que tu sabe que aconteceu, ao invés de dar descrições muito detalhadas, né? Se nenhum de vocês quiser se expor, vocês podem escrever para mim no privado também, né? Mas queria saber de vocês como é que vocês são tão quanto a isso, né? Bom, falo por mim, cara, eu não tenho nenhum tema, assim, eu acho que esses temas aí que tu comentou são um pouco complicados realmente. Eu acho que até às vezes é interessante a gente abordar a desgracez que pode ser eles, mas tem lugar pra isso, né? Tipo, se tu não se sente confortável, eu acho que a gente pode não falar deles tranquilamente, não usaria isso nos meus backgrounds também. E provavelmente, cara, não tem nada que me venha à cabeça, assim. Se eu ficar... talvez se tu não quiser me assustar durante o jogo todo, eu ia ficar muito feliz, mas eu acho que daí a gente não ia jogar, né, cara? Mas fora isso, não tem nenhum tema não que eu acho que me assustaria aí.
que me incomodaria, né? Ao ponto de me sentir mal por estar jogando, né? Uhum. Mas é muito legal, só um adendo rápido antes do Edu ou do Genkaku aí falar. Eu acho muito legal o jogo se preocupar com esse tipo de situação, né? Porque eu tava até... Um adendo aqui. Eu tava até fazendo uma narração numa mesa que a gente tem, que é de Vampiro à Máscara. O Edu joga com a gente aí, inclusive. E eu acho que eu fui um pouco descritivo demais em uma cena de crime, assim. E eu notei que a galera deu uma... Nossa, mas a gente sabe, tipo, mas é que Vampiro à Máscara também é um jogo mais 18, né? Mas, tipo, não foi um cuidado meu ter perguntado pros jogadores como eles se sentiriam com isso, né? Eu não me lembro do Vampiro à Máscara ter esse tipo de aviso ao mestre, coisa do tipo. Coisa que o Cult já se prepara, porque talvez ele já, no cerne dele, já entre mais a fundo nessas questões, né? Então eu acho que é por isso que ele cuida um pouco disso. Mas é só um adendo aí. Então, acho legal, mas não tenho nada aí do meu ponto de vista. Edu, pode falar aí pra gente... Eu também não me incomodo assim na questão de temática, de cenário ou de foco narrativo nesse ponto. Eu acho que o contar da história claro, né? Depende de como isso for ser abordado no desenrolar da história. Quando um evento, uma situação ruim e tudo, ela é usada como uma ferramenta para demonstrar algo válido, né? Ela tem um motivo válido para estar presente, para estar acontecendo e tudo mais, para ter um desenvolvimento depois. Ok, não tem problema nenhum. É ruim só quando é uma coisa gratuita, assim. Tá ali só pra tá ali. Só pra, entendeu? Só pra tá. Aí pra é meio ruim, mas... pra incomodar, né? Sim. Tipo aqueles filmes assim que foi, não, vou colocar essa cena aqui só pra chocar, não tem motivo nenhum dela estar aqui, é só pra chocar. Quer ver cena de sexo, né? Tem filme que, tipo, tem uma cena de sexo que não faz nenhum sentido, tipo assim, não engrandece em nada a trama, daí do nada fica tipo, tá, legal. E agora? Tá ligado? Tipo... E agora, Mas tá, só pra descontrair um pouco, eu acho que o Raul sacou aí, eu pelo menos entendi. Sim, deu pra entender. Genkaku, tem alguma coisa aí? Acho que tá no mudo. Cara, eu não tenho... Não, que eu tava falando no chat. Eu não tenho nenhum problema contra nenhum tipo de temática. Não tenho... me sinto desconfortável com nenhum tipo de assunto, com nenhum tipo de tema. Eu entendo que o Cult faça isso. Apesar do Cult... Eu não lembro se na versão antiga tinha isso, né? Porque o Cult já é um RPG mais noventista, não? Sim, ele tá na 4ª edição, né? Essa que então, é a edição. Eu não sei se as primeiras edições tinham essa preocupação, mas essa é uma coisa dos RPGs de agora. Sobre o, tipo assim, às vezes o foco da narrativa, eu falo isso também como jogador e como mestre de RPG, às vezes leva para alguns temas que podem ser barreiras ou polêmicos para alguns jogadores ou para quem tá assistindo também. Mas acho que a sessão 0 serve para isso, serve também para colocar o que se chama de véus, né? Você coloca algumas coisas assim que não devem ser sobrepostas, não devem se passar por cima. Acho que tudo é conversado, né? Sendo conversado, acho que não tem nenhum problema. Eu só faço um adendo até em relação a isso, porque o tipo de cenário do Cult e algum cenário de alguns jogos, eles são mais pesados. Assim, nada impede que você jogue fugindo de toda a temática que é polêmica ou pesada, mas nem sempre esse tipo de jogo é indicado para qualquer jogador. Isso é o que eu queria deixar claro. Nem todo jogador está preparado psicologicamente ou emocionalmente para lidar com certas coisas. Eu tava vendo até que tem gente que sofre tipo ansiedade jogando por lidar com algum tema. Cara, sinceramente, se a pessoa se sente mal, assim, alguma parada, procura outro tipo de jogo, outra temática, que não talvez esse não seja pra você. O que eu quis dizer foi mais no sentido de até onde a gente pode ir, né? Eu não tava nem falando em cima do que você falou, não. Eu tô falando em cima de geral, eventos e geral, sim, e coisas que legal. a gente vê por aí. Só pra deixar um pouco claro isso, né? Porque
Eu também acredito nisso, que qualquer tema pode ser abordado de certa forma. A questão é o quão longe tu vai nisso, né? Porque às vezes tu vai pegar, descrever uma cena ali, como eu falei, de estupro e tal, e daí o cara vai lá e começa a descrever em detalhe tudo que acontece. E a gente até não... É Desculpa, desnecessário. e a gente até não sabe o que a pessoa já passou, né? Porque às vezes você ativa um gatilho na pessoa, né? A descrição ativa um gatilho. Então eu acho que as pessoas... Mas então a gente provavelmente não vai entrar nesse tipo de cena, então se você tem esse tipo de gatilho, fica tranquilo, né? No caso, seria o caso. Essa é a nossa conversa agora, né? Tipo, que tipos de coisas você vai ver aqui? Então, por exemplo, uma cena bem gore, assim, imagino, tá? O Raul é o mestre, eu não sei nada sobre a sessão, só sei porque ele me passou o PDF de informações aí da campanha, mas tipo, por exemplo, uma cena de crime onde aparece um membro decepado, determinadas coisas, uma autópsia, coisas assim. Provavelmente, a gente poderia entrar nisso, porque nenhum de nós aqui falou que tem problema com isso. É pra isso que serve esse tipo de informação. Porque, por exemplo, assim, não, cara, pô, tem um trauma de infância que quando eu era pequeno eu vi um acidente, eu vi um atropelamento, e eu vi uma pessoa com a cabeça, né? Então, pô, eu não gostaria de ter esse tipo de sensação de novo num jogo. Então, é pra isso que serve, né? Só pra deixar claro aqui, acho que é o ponto final, né, Raulzito? Exato. Então, eu acho que se a gente está conversado nesse ponto, a gente pode ir um pouco mais para sessão para criar os personagens mesmo, né? Vocês chegaram a ler o PDF com a descrição do cenário? Para saber se eu falo disso um pouco mais rápido ou se eu preciso detalhar alguma coisa ainda. Eu acho que é interessante dar uma detalhada, Raul. Tu acha que vamos lá, primeiro, vamos falar de tempo aqui. Tu acha que a ficha vai demorar, tipo, 5 horas pra ser feita ou ela é rápida? Porque eu acredito que era rápida. Não, é bem rápido, Então eu acho que a gente podia falar um pouquinho da tua ideia, né? Até porque, cara, eu queria ter mostrado o PDF. Eu acho que a gente podia... Eu vou dar um jeito de mostrar o PDF, porque ficou bonitão, mano. Na moral, parabéns. Obrigado. Muito maneiro. Vou botar o PDF aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui embaixo do Raul vai aparecer. Talvez não apareça muito grande, mas só pra mostrar. O cenário, né, que eu propus aí seria na Alemanha comunista, né, e mais especificamente em Leipzig, 1989, né. Só para dar um background, assim, Leipzig foi uma cidade muito musical, assim, né. O Johann Sebastian Bach, compositor, ele viveu os últimos anos da vida dele lá, então até para República Democrática da Alemanha, né, a Alemanha comunista, ou RDA, vou falar RDA que é mais fácil, ela tinha um certo orgulho, né, desse background musical, né. E daí eu coloquei ali no PDF que tem uma escola de música, né, nessa cidade, que ela vai ser o que a gente vai usar para, digamos assim, unir esses personagens. Assim. Então todos os personagens vão ter alguma ligação com essa escola de música, que ela pode ser ou direta, digamos assim, o cara foi aluno lá ou é aluno lá, ou também pode ser uma conexão um pouco distante, assim, o cara, meu vizinho, trabalhou lá, eu às vezes ouvia ele ensaiando, e esse tipo de coisa, né. Além disso, né, eu tava conversando com o Douglas até, assim, eu gosto muito de história, assim, e acabei usando a ideia desse cenário como desculpa para ler algumas coisas sobre a RDA e tal. Então, só para dar algumas informações que vocês podem estar usando para construir o background e para as pessoas que vão assistir a gente se situarem um pouco. A situação econômica na RDA de 89 ela era bem estável, né? Não existia desemprego, né? E isso é uma coisa que é engraçado a gente pensar, que até os maiores detratores do regime comunista falam isso, né? Não existia desemprego.
em parte porque teve uma migração de mão de obra muito forte, né, no começo do regime comunista na Alemanha. Uma emigração, as pessoas saíram de lá, então acabou sobrando vaga, né? Os caras industrializaram. A Leipzig é uma cidade muito industrial, né, com muita fábrica. E também, que é um ponto importante, é uma cidade que foi essencial para o início do movimento que desembocou na destruição do Muro de Berlim, né? Então, a Revolução de Outubro, aliás, outubro de 89, né? Que começou nas igrejas lá, o pessoal se reunia para fazer manifestações pacíficas na rua, e isso acabou desembocando na queda do muro um pouco mais na frente, né? Aí eu até não detalhei muito, eu deixei isso em aberto porque eu queria saber de vocês, assim, quão próximos vocês querem estar dessa data, assim, dessa, digamos assim, efervescência política, ou se acham melhor fazer um pouco mais o começo de 89, onde é um pouco mais distante, assim, desse movimento político aí. O que vocês acham? Ou tanto faz também, né? Né? Eu confesso que o meu personagem, eu acho que seria mais interessante, mais próximo ali do burburinho ali, do caldo pegando fogo. Beleza. Do caldo ardente, né? Eu tinha pensado no meu personagem ser meio que um ex-prisioneiro de, tipo, por ter cometido crimes contra o regime, né? Então, eu acho que pra mim também seria essa parte onde o regime tava mais forte, né? Não é muito na queda. Mas tô por vocês. Galera, ó, consegui botar ali, ó. Olha só esse material do Raulzito ali. Genkaku, o que tu acha? Ficou maneiro. Tá no mudo, Genkaku. Pois é, não tô escutando. Tá no mundo. Acho que fica melhor, né? Mais próximo, assim, mais tema político envolvido e tal. Clima tenso. Uhum. Mais um pouquinho de contexto histórico para ver se dá mais uma ideia para vocês ali, né? A União Soviética, que é, digamos assim, o centro do bloco comunista do mundo nessa época, ele já estava mais no movimento de abertura, né? Na Glasnost, chama isso? Glasnost. E a Alemanha comunista, ela era vista meio que como um pouco mais conservadora nesse sentido, assim. Eles queriam proteger eles, que eu digo, os membros do Partido Comunista Alemão, eles queriam proteger, assim, essa coisa mais fechada, né, do comunismo na Alemanha. Então existia um pouco essa tensão até entre os países. Entendi. E esse lado do muro que a gente vai ficar é o lado que seguiu a tendência mais ditatorial. A Alemanha comunista, né? A República Democrática da Alemanha. Vocês serão cidadãos de uma ditadura comunista, veja só. Só para deixar claro uma coisa que eu acho que talvez seja importante falar, tá? Eu não tenho intenção de transformar isso num debate político atual, né? Assim, o comunismo dos regimes ditadores do século XX não tem muito pouco a ver com o que é a proposta dos partidos socialistas do século XXI, assim. Então são coisas diferentes, tá? Fica tranquilo, galera, não vai virar um debate político aqui, prometo. Sou comunista! Até porque se a gente começar a falar de política, a gente vai acabar indo parar em algum gulag, alguma coisa aí, ó, porque o bicho tá pegando. Bom, vamos lá. Século XX pra nós, então. Cara, eu vou te falar o que eu pensei no meu personagem, tá? Basicamente, o que eu tinha... A gente tem que ter alguma ligação com a escola de música, né? Tu já falou sobre isso, Raulzito?
Eu mencionei no começo ali, né? Uhum. Existe uma escola de música em Leipzig, que é a... Deixa eu ver o nome que eu anotei aqui. Gertrude Forstel Musikschule. Certo. A Gertrude. A Gertrudinha. Beleza. Uhum. E nós temos que, de alguma forma, estar ligados àquela escola de música, né? Então, Vai ser, digamos assim, o ponto central do início da trama. Sim, eu tinha pensado, cara, em ser um zelador desse lugar. Antes eu era um ex-presidiário, eu fui um presidiário, né? Mas fui um criminoso político. E depois disso, então, eu paguei a minha pena, né? Fui solto. E, tipo, tô tentando andar na linha, tipo, sabe? Aquela pessoa que tu vê assim, andando, só limpando o chão, não fala com as pessoas, vive num quartinho, sabe? Porque, tipo, eu vivi os horrores da prisão, talvez. Eu não pensei em que lado que eu posso ter sido preso. Pode ser que eu tenha sido preso do outro lado e fugido. Pode ser. Pode ser milhares de coisas. Eu ainda não pensei muito nisso, mas a minha ideia é que ele viu horrores na prisão, sabe? Ele sofreu muito na prisão. E agora ele não quer mais voltar pra lá de forma alguma. Essa é a ideia dele, saca? Então ele tá ali dentro dessa escola trabalhando como pode ser que ele tenha até adotado uma identidade falsa, alguma coisa do tipo, mas ele é o zelador ali da escola e ele gosta até um pouco do que ele escuta, porque imagina, é música, né? Tipo, um dos melhores lugares, né? Uma escola foda que nem essa. Então ele gosta muito, mas tipo, ele não... Sabe aquela pessoa que fica olhando de cantos, assim, que é o zelador misterioso? Eu queria fazer meio que esse estereótipo, sabe? Uma coisa meio assim. Beleza. Os demais aí. Eduzito, pensou em alguma coisa? Cara, pensei. E eu vou jogar no seguro, sabe? Quando eu li o PDF do Raulzito, da ideia do cenário, assim... Veio neon na minha cabeça, assim, ó, em letreiro, garrafal, berrando, assim. A ideia do Pink Floyd, do The Wall, sabe? Do personagem principal do filme ali, do Pink. O músico que ficou alienado dentro de si mesmo, diante da situação toda. Só que não peguei a ideia do filme, obviamente, né? Dos traumas familiares do personagem, coisa e tal. Mas a ideia de entorpecência perante o mundo, essa coisa de você olhar a situação do mundo como ele tá ali e você fica tão desgostoso, tão desacreditado com aquele mundo que os dias, tipo, passam pelo personagem, assim, um personagem que já ficou, vamos colocar assim, desligado da humanidade, tá meio alheio às coisas que vão acontecendo, assim, tipo, em questão de empatia, sabe? Não tem mais empatia pelas pessoas, assim. Entendi. Legal. E músico. Tá. Eu pensei em fazer um personagem que seria um ex-aluno da escola, né? Porque ele tem uma ligação com a escola, ele seria um ex-aluno e que de alguma forma ele estaria envolvido com um movimento aí, se não do lado da Alemanha Oriental ou do lado da galera que quer separar, né? Separatista. Então, ou melhor, eles querem unificar, na verdade. Unificar, né? Derrubar o muro. Então ele seria alguma coisa aí nesse termo aí, ou seria um dos agentes, ou ele poderia ser um agente, ou ele poderia ser alguém que é agente, mas ao mesmo tempo está infiltrado. Eu pensei em alguma coisa mais assim, mas a ver com ele ser uma incógnita para os dois lados, né? Ele ser tipo um agente duplo. Guerra Fria, isso é foda, hein? Isso é massa. Isso é a parte legal de cara, Guerra Fria. Inclusive, uma coisa que eu acho que é interessante falar, né? Quando tu fala no regime comunista na Alemanha ali, se fala da Stasi, né? Que seria a polícia secreta. E ela é conhecida principalmente, assim, não por ser uma polícia particularmente violenta, mas por ser muito grande, né? Eles empregavam muitos informantes, assim, né? Então tinha um
um pouco desse sentimento de paranoia, assim, quando tinha um cara novo na cena, assim, né, dele ser ou não informante da Stasi, né? Eu vou falar Stasi porque é portuguesado, tá? Eu não sou falante de alemão, mouse aí. Tenho só uma semana de Duolingo. Né? Stasa. Tá. Então, eu acho